Arábia Saudita, país da Ásia, conta com uma população de 36 milhões de pessoas, com 16 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 46 bilhões de dólares, com um total de 225 mil soldados ativos no momento. Japão, país da Ásia, conta com uma população de 125 milhões de pessoas, com 43 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 47 bilhões de dólares, com um total de 240 mil soldados ativos no momento. Sri Lanka, país da Ásia Meridional, conta com uma população de 22 milhões de pessoas, com 8 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 2 bilhões de dólares, com um total de 250 mil soldados ativos no momento. México, país da América do Norte, conta com uma população de 133 milhões de pessoas, com 49 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 6 bilhões de dólares, com um total de 250 mil soldados ativos no momento. Colômbia, país da América do Sul, conta com uma população de 52 milhões de pessoas, com 19 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 8 bilhões de dólares, com um total de 295 mil soldados ativos no momento. Tailândia, país da Ásia, conta com uma população de 70 milhões de pessoas, com 27 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 3 bilhões de dólares, com um total de 350 mil soldados ativos no momento. Brasil, país da América do Sul, conta com uma população de 215 milhões de pessoas, com 86 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 20 bilhões de dólares, com um total de 360 mil soldados ativos no momento. Mianmar, país da Ásia, conta com uma população de 55 milhões de pessoas, com 21 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 2 bilhões de dólares, com um total de 400 mil soldados ativos no momento. Indonésia, país da Ásia, conta com uma população de 275 milhões de pessoas, com 112 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 9 bilhões de dólares, com um total de 400 mil soldados ativos no momento. Turquia, país do Médio Oriente, conta com uma população de 87 milhões de pessoas, com 35 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 9 bilhões de dólares, com um total de 425 mil soldados ativos no momento. Egito, país da África, conta com uma população de 103 milhões de pessoas, com 36 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 4 bilhões de dólares, com um total de 450 mil soldados ativos no momento. Vietnã, país da Ásia, conta com uma população de 100 milhões de pessoas, com 43 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 6 bilhões de dólares, com um total de 470 mil soldados ativos no momento. Coreia do Sul, país da Ásia Oriental, conta com uma população de 51 milhões de pessoas, com 21 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 46 bilhões de dólares, com um total de 555 mil soldados ativos no momento. Irã, país do Médio Oriente, conta com uma população de 86 milhões de pessoas, com 40 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 5 bilhões de dólares,
com um total de 575 mil soldados ativos no momento. Paquistão, país da Ásia Meridional, conta com uma população de 229 milhões de pessoas, com 80 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 7 bilhões de dólares, com um total de 640 mil soldados ativos no momento. Rússia, país da Eurásia, conta com uma população de 145 milhões de pessoas, com 250 mil pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 154 bilhões de dólares, com um total de 850 mil soldados ativos no momento. Coreia do Norte, país da Ásia Oriental, conta com uma população de 25 milhões de pessoas, com 5 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 4 bilhões de dólares, com um total de 1.200.000 soldados ativos no momento. Estados Unidos da América, país da América do Norte, conta com uma população de 336 milhões de pessoas, com 122 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 770 bilhões de dólares, com um total de 1.390.000 soldados ativos no momento. Índia, país da Ásia Meridional, conta com uma população de 1.412 bilhões de pessoas, com 496 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 50 bilhões de dólares, com um total de 1.450.000 soldados ativos no momento. China, país da Ásia Oriental, conta com uma população de 1.456 bilhões de pessoas, com 619 milhões de pessoas aptas para serviço militar, com orçamento de 250 bilhões de dólares, com um total de 2 milhões de soldados ativos no momento.